Maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos nessa noite para cultuarmos, para engrandecermos o Teu nome, Pai. Obrigado pela salvação, obrigado pela cura. Obrigado, Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo, Pai. Obrigado, Pai, por essa vida de prosperidade, Pai, de alegria, de fé, de andarmos, Pai, numa comunhão maravilhosa, Pai. Nós rendemos graças a você, Pai. Recebe a gratidão dos filhos nessa noite, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Magnífico, poderoso, Deus maravilhoso, Pai. Nós te amamos, Pai. Recebe, Pai, o louvor da Tua igreja, Pai. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Você está aqui? Você está animado para essa noite? Amém. Pode se assentar. Muito obrigado, louvor. Excelente trabalho. Gratidão. Glória a Deus. Que bom, irmãos. Que bom que você está aqui. Mais uma vez, nosso pastor está numa missão, né? Como todos sabem, Carla frisou bem isso aqui. Esse mês de junho é um mês de muitas novidades boas, não é? Vamos ter muitas reuniões importantes e você deve, de fato, priorizar essas reuniões. Amém? Glória a Deus. Temos um tema para hoje que é arrependimento. Diga comigo. Arrependimento. Arrependimento. De novo, arrependimento. Amém. Glória a Deus. Todo mundo sabe o que é arrependimento, né? Todos aqui são salvos, não é? Então, se você está aqui hoje, é porque um dia você também se arrependeu de algo. Amém? Não é isso, irmãos? Você está comigo? Todos os salvos um dia se arrependeram, reconheceram que eram impotentes para se salvarem, amém? E aconteceu o arrependimento na sua vida e eu quero realmente falar com vocês sobre isso. Eu fui ministrado por isso, então nós vamos ser banhados por essa unção que alcança você e alcança a minha vida também, amém? Eu quero me basear em 2 versículos para falar sobre arrependimento, amém? Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Esses são os 2 versículos que a gente vai começar a usar para falar de arrependimento. Tá certo? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. São 2 versículos apenas. Diz assim, na versão NVI, né? Deixa eu olhar para cá que essa letra aqui ficou muito boa, né? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito de cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e mais o que, irmãos? Do juízo eterno. Amém? Esses 2 versículos do capítulo 6 de Hebreus, eles são muito importantes para nós, tá bom? Acho que tem uma figura de uma ruína aí, se vocês puderem colocar, eu quero também fazer uma introdução com essa figura. Eu pedi para a mídia colocar uma figura aqui dessa ruína, e eu não sei, acho que vocês não devem se lembrar, não todos, né? Esta é uma ruína recuperada de uma biblioteca, diga biblioteca. A biblioteca de Celso, tá bom? Quem construiu essa biblioteca era um grego muito rico de posses, e ele já alguns anos antes de Cristo, na verdade essa biblioteca foi construída 110 anos antes de Cristo, tá certo? O nome dele era Tibérios e o sobrenome dele era Celso. Então é muito conhecida pelos estudiosos. Você que estuda aqui no Rema, quando você vem estudar a história da igreja, você certamente vai passar e ouvir a respeito dessa grande biblioteca, que é a Biblioteca de Celso. Para você ter uma ideia, era a terceira, diga terceira, maior biblioteca do mundo até então. Perdia apenas para Alexandria e para Pérgamo. Nessa biblioteca havia a possibilidade de se guardar 12.000 livros. Então essa biblioteca ela muito contribuiu
para a expansão do Evangelho. Como assim, irmão Carlos? Essa biblioteca está localizada na cidade de Éfeso, hoje na Turquia, tá bom? Então, o que acontece? Paulo, vocês sabem que foi ele o fundador da igreja de Éfeso, amém? Se você ler lá em Atos capítulo 18, você vai ver que Paulo chega na cidade de Éfeso e ele é ajudado por um casal maravilhoso chamado Áquila e Priscila. Então, Áquila e Priscila, eles pegam junto com o apóstolo Paulo e eles vão dar, assim, por assim dizer, o início, diga início, à igreja de Éfeso. Então, o que acontece? Chega um certo momento que Paulo deixa ali Áquila e Priscila e se ausenta por um tempo. Mas depois Paulo volta. E quando Paulo volta, ele passa quase 2 anos na cidade de Éfeso. Amém? O que ele faz, Carlos? Ele vai começar a ensinar, e ensinar de uma forma forte, lançando os fundamentos da doutrina do Novo Testamento, que são esses versículos que nós lemos em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Paulo gastou tempo ensinando nesse lugar, por uma estratégia de Deus, por uma estratégia do Espírito Santo. Como assim? A cidade de Éfeso era uma cidade onde tudo que se falava nessa cidade, irmãos, ia para as outras cidades. E tinha uma praça lá conhecida como a Praça dos Filósofos, e esse ajuntamento de biblioteca e praça, Éfeso recebeu um apelido como cidade de Luz da Ásia. Diga comigo, luz. Diga de novo, luz da Ásia. Ou seja, quem quisesse espalhar uma notícia, bastava estar nesse ambiente, ensinar nesse ambiente, e isso seria levado às outras nações. Amém? Se o Evangelho chegou até você, se a palavra chegou até você, se os ensinamentos chegaram até você, porque Paulo foi um grande mestre, um grande ensinador a respeito do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, tudo que se ensinava ali em Éfeso se espalhava. E Paulo, então, ele começou a ensinar os irmãos a respeito dos ensinamentos que nós chamamos de ABC da fé cristã, que são esses que nós lemos ainda há pouco. Os fundamentos são, deixa eu mostrar aqui para você. Os fundamentos são arrependimento de obras mortas, embora a versão aqui NVI ela falou um pouco diferente, mas o primeiro elemento, o primeiro princípio que Paulo ensina aos irmãos ali é o arrependimento, diga arrependimento, de obras mortas. Amém? Que obras mortas são essas? Tudo aquilo que distancia você de Deus. Arrependimento das obras da carne. Obras mortas são isso, as obras da carne. Paulo, escrevendo lá em Gálatas, coloca para mim, por favor, no capítulo 5, versículo 19, ele vai falar um pouco dessas obras mortas, da qual eu e você já nos arrependemos. Olha o que diz. Ora, as obras da carne são manifestas, diga comigo, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e mais o que, irmãos? E coisas semelhantes a estas. Então, quando nós falamos de arrependimento de obras mortas, é disso que nós estamos falando. Amém? Houve um dia que você ouviu a palavra de Deus, houve um dia que você ouviu alguém ministrando na sua vida e você decidiu, você se arrependeu. Amém? E arrependimento, irmãos, é algo que precisa ficar assim bem resolvido dentro da gente, porque algumas pessoas confundem arrependimento. Eles pensam que arrependimento é o mesmo que remorso. Certo? Eles pensam que arrependimento é remorso, e não é. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma metanoia,
Essa palavra ela não é nossa, arrependimento é uma palavra nossa, mas essa palavra arrependimento, ela veio do grego. E no grego é metanous, ou metanoia. Tem a ver com mente e tem a ver com voltar. Então, para que fique claro para você, bem preciso para você, arrependimento é mudança, diga mudança, de mente. Também não é errado dizer que arrependimento é uma mudança de direção. Também não é errado dizer que arrependimento é uma conversão completa. Mas o que eu quero que você pegue nessa noite, junto comigo, é que arrependimento é uma atitude pensada. Amém? Eu decido arrepender. Não tem nada a ver com as emoções. Pode vir acompanhado de emoções, mas não é pré-requisito que as emoções estejam afloradas. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas erradamente pensam que se a pessoa não chorou, se a pessoa não demonstrou uma tristeza, se a pessoa não balbuciou alguma coisa, essa pessoa, ela não se arrependeu. Ei, não, nada disso. Arrependimento, diga arrependimento, é uma mudança na mente, é uma decisão. Eu decido me arrepender. Amém? Para que você não fique com dúvida nenhuma, eu queria te levar para Mateus capítulo 27 e ler alguns versículos com vocês. Mateus 27, versículo 3 e 5. Eu vou te dar um bom exemplo de remorso, que é diferente de arrependimento. Amém? Olha o que diz Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5, diz assim: E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu, na minha versão está assim, tá? Pode ser que na sua ainda esteja arrependimento, mas a tradução correta é, sentiu terrível remorso. Amém? Você está aqui? Judas percebeu que a coisa deu errado. E ele então faz o quê? Ele sentiu não um arrependimento, mas um remorso. Por que remorso? Ele procura devolver ao chefe dos sacerdotes e os anciões as 30 moedas de prata, e ele diz assim: pequei, pois traí sangue inocente. Isso ele falando com os anciões. A resposta dos anciões para ele foi: o que temos a ver com isso? Essa é a tua questão. Aí a Bíblia diz o seguinte, irmãos, eu creio que você está acompanhando aqui no telão, na sua Bíblia aí, diz que Judas atirou então as moedas dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e fez o quê? Ele se enforcou. Isso está longe de ser um arrependimento. Amém? Porque o arrependimento, segundo Deus, vai te conduzir para a vida e não para o suicídio ou para a morte. Amém? Então diga: arrependimento não é remorso. O pastor Wellington, antes de viajar para Boston, lá para os Estados Unidos, ele deu uma matéria lá em Volta Redonda, chamada Doutrinas Básicas. Logo assim que ele terminou, passou uns dias, ele viajou. E ministrando sobre essa matéria, ele citou um exemplo, eu estava acompanhando, ele citou um exemplo de um indivíduo que entrou certa vez na igreja, acho que você já até deve ter escutado esse exemplo. O indivíduo entrou com a sua esposa na igreja, sentou-se num banco, e mediante a pregação da palavra, aquele indivíduo já estava chorando, certo? E aí na hora do apelo, aí que ele chorou mais mesmo, e veio aquele quebrantamento todo, aquela choradeira e etc e tal. Mas a esposa que estava com ele, não estava com cara de bons amigos não, sabe? Aquele olhar de censura, como quem diz assim, sei, né? E aí o que acontece? Aos olhos das demais pessoas, aquele indivíduo estava se arrependendo.
Eita, rapaz, o camarada está no arrependimento maravilhoso ali, que coisa interessante, oh, glória a Deus. E gente já falando que havia festa no céu, aquela coisa toda. E a esposa, aquele olhar, sabe? Sei. Você está entendendo? Aquele olharzinho assim, bem de censura mesmo. Mas ela tinha toda a razão, porque aquele indivíduo estava simplesmente simulando um arrependimento. Ele havia bagunçado a história com ela, né? Havia cometido traição, correu para dentro da igreja e ela tinha ido até a igreja para bater no sujeito. Ela ia descer-lhe a mão, descer o porrete nele, aí ele entrou na igreja e ficou nessa situação. Pastor Wellington é bem interessante ele contar essas coisas, né? Ele tem um jeito todo especial, todo particular dele de contar isso, né? Mas eu só estou citando isso para você entenda o que é arrependimento, o que é remorso, o que é fingimento, né? Muitas pessoas, às vezes, não está acontecendo nada de arrependimento, é simplesmente uma simulação. O que você precisa entender é que não necessariamente, para se arrepender, precisa de que a pessoa esteja envolvida em emoção. Não começa na emoção. Amém? Pode ser que aconteça, pode ser que no seu dia que você recebeu Jesus, você chorou, você foi tomado de pranto e aquela coisa toda, tudo bem, não tem nada errado contra isso. Mas podem também vir pessoas, e essas pessoas não vão chorar. Essas pessoas simplesmente vão ter uma decisão plantada dentro do seu coração. Amém? Isso é muito importante, nós termos esse conceito bem forte a respeito disso. Então, arrependimento, diga assim, é uma decisão que pode vir ou não com emoções. Arrependimento é a mudança, é a transformação pessoal. Quando você recebeu Jesus, você decidiu, você reconheceu que você era impotente para se salvar. Você se desarmou. E você então fez o quê? Como eu também fiz, você recebeu o Senhor Jesus. Uma vez que você recebeu o Senhor Jesus, você entrou pela porta certa para o sobrenatural. Percebe que a única maneira de uma pessoa se tornar filho de Deus é mediante o arrependimento. Amém? Era isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. E Nicodemos não estava entendendo, ô Nicodemos, pelo amor de Deus, que é nascido da carne é carne. Amém? Você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua mente. Na sua forma literal, Eduardo, por favor, fica ali próximo àquela madeira ali, por favor. Arrependimento é isso aqui, de uma forma ilustrada. Arrependimento é isso aqui. Caminha até o outro lado, por favor, bem devagar. Eduardo está indo numa direção. Ele está seguindo um curso, um caminho. Mas em dado momento, ele vai virar. Ele vai fazer uma conversão. Ele vai caminhar na direção oposta que ele caminhou agora. Amém? Você caminhava numa direção. Você seguia o curso dessa vida. Amém? Mas agora você caminha noutra direção. Você agora está no caminho certo. Você agora é um seguidor de Cristo. Você agora é um cristão. Você agora é um pequeno Cristo. Amém? Obrigado, Eduardo. Pode aplaudir, Eduardo. Eu ainda tenho uma figura para mostrar para vocês. E eu queria fazer uma pergunta. Quem veio de carro aqui para a igreja, para o culto hoje? Levanta a mão, sinaliza aí. Amém. Tem uma figura de um carro aí. Se você achar, Léo, coloca para mim, por favor. Qual de vocês usou 3 pneus no carro para chegar aqui na igreja? Que perguntinha, né? Que pergunta é essa, né? Qual de vocês usou 2 pneus no carro? Ou 3? Todo carro, obrigatoriamente, está sentado, apoiado sobre 4 rodas, 4 pneus. Porque cada roda é importante. E quando a gente fala
de princípios elementares, não dá para descartar nenhum. Eu estou falando de arrependimento, mas a fé tem a sua importância, a imposição de mãos tem a sua importância, o juízo eterno tem a sua importância. Amém? O arrependimento é importante demais, porém não anula as outras coisas. Nós precisamos de tudo isso. Eu estava indo essa semana para a casa da Lívia, né, dar uma aula para ela, e tinha um rapaz na minha frente, eu de bicicleta, tinha um rapaz na minha frente, e de vez em quando, ele dava uma empinada na bicicleta. E em uma roda, né? E uma roda. Aí descia e eu estou olhando. Ele na minha frente. E ele todo ali, né? Sabe, vocês já viram isso também, né? Tem pessoas que fazem isso até de moto aí, né? E de vez em quando ele pegava a bicicleta, jogava a bicicleta para cima, ia pedalando e uma roda. Eu falei, não vai durar isso muito tempo, né? É questão de andar um pouco e precisar da outra roda. Assim somos nós quando queremos simplesmente ser tendenciosos a umas matérias, a outras, a um princípio. Nós precisamos de tudo. Amém? A Bíblia diz que nada do que foi escrito, diga nada, nada do que foi escrito foi sem proveito. Até as genealogias, tudo o que está na Bíblia tem o seu lugar, tem a sua importância. Agora que você já sabe que arrependimento não é remorso, eu queria te dizer que esse tema de arrependimento foi a primeira pregação de João Batista. O Batista, quando começou a pregar, eu queria que Léo colocasse Mateus capítulo 3, versículo 2, foi o tema inicial da pregação de João Batista. Olha o que ele diz. Ele dizia, ele quem? João Batista. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a primeira ministração de João Batista. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus capítulo 4, versículo 17, também diz que a primeira ministração de Jesus foi sobre arrependimento. Olha o que diz Mateus 4, 17. Mateus 4, 17 diz assim, vocês podem ler comigo? 1, 2 e vamos. A partir desse dia, Jesus... Que coisa maravilhosa, né? João e Jesus falando a mesma coisa. Agora, deixa eu te mostrar ainda que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, esse também foi o tema de Pedro, diga Pedro. Pedro pregou também sobre o arrependimento. Ele diz assim, Atos 2, 38, eu vou ler. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As pessoas estavam ouvindo a pregação de Pedro, e chegou um momento que eles começaram a sentir uma dor na consciência. Aquela palavra estava mexendo com o público a um ponto deles perguntarem a Pedro, tá certo, estamos ouvindo você, mas o que é que nós vamos fazer? Pedro responde, arrependei-vos, mudem de mente, façam uma conversão, faça uma virada de chave, mudem a direção de vocês a um tão ponto que vocês estejam noutro rumo. Façam uma mudança radical. Amém, irmãos? Foi isso que você fez. Você tomou uma decisão racional, bem sólida, e falou para o mundo, eu não volto mais. Amém? Não foi o que os hebreus fizeram lá diante do Mar Vermelho? Atrás tinha Faraó. À frente, era o que mesmo? O mar. E eles então partem para o Mar Vermelho quando recebem uma orientação de Deus e para trás, nunca mais. A sua caminhada cristã é assim. Se Jesus vier,
Agora, encerrou tudo, nós vamos estar com Ele. Amém? Começa uma outra fase. Mas quantos de nossos irmãos morreram em Cristo, pregando o arrependimento, vivendo esses princípios poderosos da palavra de Deus? O arrependimento abre portas. Diga, o arrependimento abre portas sobre a sua vida. Toda vez que você toma uma decisão de se arrepender de algo, sabe? Você vai abrir portas para você. Carlos, mas como é que eu me arrependo? É assim do nada, é no estalo? Não, ouça a bondade de Deus. O que nos faz, o que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Isso nos afeta a um tal ponto que nós reconhecemos que de fato há áreas, há coisas em mim, em você. Eu falo de mim, irmãos, porque eu sei disso, eu tenho consciência disso, de coisas que eu preciso cada vez mais, sabe? Dar aquela vasculhada boa para que a gente se arrependa. Amém? Você está aqui? Então o arrependimento, ele aconteceu já uma vez na sua vida para a salvação, mas ele precisa fazer em algum momento parte da sua vida diária. Toda vez que você sair dos trilhos, de uma posição, de um lugar que você não deveria ter saído, que foi um vacilo, que foi um erro, que ninguém está isento disso, você precisa então se arrepender, voltar, para que você goze dos benefícios maravilhosos que o Pai tem para você. Amém? Eu creio que você se lembra daquela passagem bíblica, quando Jesus contou aquela parábola no capítulo 15 de Lucas, não é? Ele falou que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, um belo dia, pede parte da sua herança, da sua fazenda, e resolve ir mundo afora. O mais velho fica, e aquele mais novo vai e começa a desperdiçar tudo. Ele começa a fazer um auê, uma bagunça, uma vida desenfreada. O pai nunca quis aquilo para ele, não é? O pai nunca quis. O pai queria ele perto, aproveitando da fazenda, usufruindo dos benefícios. A decisão foi dele. E vocês sabem que a história diz que, a parábola diz que ele chegou a um ponto que ele não tinha mais dinheiro. Havendo gasto tudo, desperdiçado tudo, houve uma fome naquele lugar. E ele foi procurar emprego. Sem dinheiro, sem amigos, ele foi procurar emprego. E o emprego dele não foi de auxiliar administrativo, não foi de técnico em nada. Foi de cuidar de porcos. Vai ser bem ruim, né? Ainda mais naquela época, ok? Sem nenhuma vigilância sanitária atuante, não é? Hoje tem criadouros de porcos aí que são bem diferentes, mas naquela época, uma coisa bem hostil, né? Humilhante, por assim dizer, para um jovem que morava numa fazenda. Mas ele um dia, ele toma uma decisão. Um dia ele reflete sobre tudo aquilo que estava acontecendo e ele resolve tomar uma decisão. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 17 a 18, você vai encontrar as seguintes palavras. Lucas 15, versículos 17 a 18 e o versículo 20 também diz assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. Falou com ele mesmo, certo? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Aí vem a decisão dele, uma atitude pensada. Lembra que eu disse que o arrependimento é uma atitude pensada, elaborada, ok? E ele disse assim: levantar-me-ei, ou seja, eu vou sair dessa posição. Tornarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 20 diz assim: e logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai, que vinha caminhando,
que vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Colocado de volta na posição que estava, mediante um arrependimento. Quando eu não me arrependo, eu me endureço. A Bíblia fala muito sobre homens de dura cerviz. Homens que não se sujeitam à palavra. Não está se falando de ponderação, não está se falando de você ter um pensamento. Isso é bem diferente, gente. Eu estou falando quando alguém decididamente resolve abandonar, resolve se distanciar de Deus, é disso que eu estou falando. Amém? Então essa pessoa, ou até nós mesmos, na nossa vida diária, a gente precisa, como chefe de casa, como homem, como filhos, nós precisamos muitas das vezes dar uma marcha ré, voltar atrás, para não perder o nosso alvo. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. O próprio Paulo, ele voltou atrás quando ele desconsiderou o que Barnabé o aconselhou. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, leva João Marcos junto, e quando chega um dado momento, João deixa Paulo e Barnabé. E Paulo guardou aquilo. Quando eles empreendem outra viagem, e Barnabé diz, vamos levar João, Paulo disse, não vamos levar ele não, ele nos abandonou. E a Bíblia diz que houve grande contenda entre Paulo e Barnabé. 2 ministros, 2 homens de Deus. Mas lá na frente, se você olhar, você vai ver que Paulo dá uma marcha ré e Paulo diz, escrevendo uma carta, traga-me João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Amém? Nenhum de nós estamos livres de cometermos erros. Você vai errar comigo, eu vou errar com você, mas o nosso ambiente precisa ser esse ambiente de perdão, de amor, de arrependimento, de reconhecimento. Amém? Eu mesmo posso chegar para você e dizer uma coisa sem ter intenção de ferir você, de falar algo que você talvez está imaginando a respeito, um pensamento. Então, esse ambiente nosso, ele precisa estar permeado, recheado de arrependimento, de perdão. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, diga-se de passagem, nós vamos ter que perdoar muitas pessoas, ou caso contrário, você precisa morar numa ilha sozinho. Não é? E mesmo assim, eu não sei se isso não vai funcionar, não. Melhor ficar no ambiente da comunhão. Melhor ficar nesse ambiente maravilhoso. A Bíblia diz que um certo rei chamado Ezequias, ele contribuiu muito para o reinado de Judá. Mas um dia Deus falou com o profeta Isaías e disse, vai lá e avisa Ezequias que ele vai morrer. O rei Ezequias ficou doente. E o profeta Isaías, obediente, amém, irmãos? Ele chega ao palácio do rei Ezequias e diz uma palavra profética, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que o profeta virou para ir embora, deixou a mensagem, foi embora, e enquanto o profeta está indo embora, o rei Ezequias caiu em si. E ele vira para a parede e começa a orar. Começa a dizer coisas a Deus. Começa a demonstrar uma atitude pensada e falada de arrependimento. Diga arrependimento. Sabe o que aconteceu? O profeta ainda estava saindo. Deus falou, volta, e diz a ele que ele vai viver mais 15 anos. Amém? Isso ficou tão marcado na vida de Ezequias, que Ezequias teve um filho, e ele coloca o nome do filho de Manassés. Qual o nome do filho? Manassés significa Deus me fez esquecer. Vocês se lembram que lá atrás José
tinha um filho que se chamava Efraim e o outro Manassés. José fez a mesma coisa, ele queria esquecer aquele episódio de ser vendido, de ser odiado pelos irmãos. Então ele coloca o nome do filho de Manassés. E toda vez que ele chamava Manassés, 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 ele estava dizendo: Deus me fez esquecer tudo isso. Ô irmãos, viver com ressentimento, com rancor, isso afeta a saúde física. Precisa de uma borracha do arrependimento. Foi isso que Deus fez conosco. Amém? Ele esqueceu, ele apagou aquelas mazelas, aquelas coisas erradas que Carlos fazia, que você fazia. Ele simplesmente nos perdoou. Sendo, pois, justificados pela fé, temos comunhão uns com os outros. Fomos perdoados mediante o arrependimento. Mas esse filho de Ezequias, que se chamava, chegou a vez dele. Com 12 anos de idade, ele começou a reinar. Uma criança, né? 12 anos de idade, ele começou a reinar. Certamente que ele tinha tutores, pessoas para orientá-lo, né? Mas mesmo essa história linda que eu acabei de contar para vocês, ele tomou um caminho muito diferente. Muito diferente. Deixa eu ler para você o que esse Manassés, que tinha esse nome, esse significado bonito no seu nome, ele começou a fazer. 2 Crônicas, capítulo 33, é a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Certo? Foi um dos reis mais longevos. Foi um dos reis que reinou o período mais longo, foi esse rei chamado Manassés, aos 12 anos de idade. Até aí tudo bem, né? Mas se você continuar a leitura, você vai perceber o seguinte: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fazer o que é mal aos olhos dos homens já é ruim. Fazer o que é mal aos olhos do Senhor, muito mais. Mas o que ele fez, Carlos? Conforme as abominações dos gentios, ele lançou fora de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Ele levantou altares aos Balaíns, ou seja, ele instituiu cultos a deuses pagãos, a Baal. A lista é uma lista medonha. Diz mais, a palavra diz assim, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus. Esse exército dos céus aqui não eram os anjos, era sol, lua e estrelas. Ou seja, esse rei estava promovendo cultos ao sol, cultos à estrela. Tomando uma direção muito errada. Diz assim a palavra: fez ele também misericórdia. Diga misericórdia. Diga de novo misericórdia. Porque sabe o que ele fez? Ele queimou seus filhos em oferenda a deuses pagãos. Isso tem outro nome, é sacrifícios a demônios. A deuses chamado de Moloque, aonde estátuas de ferro eram aquecidas e pegavam crianças e era colocado naquele braseiro, nos braços daqueles deuses, e as pessoas achavam aquilo bonito, como se estivesse agradando ao Senhor. Você não teria coragem para isso, eu sei muito bem disso. Mas ele teve. O seu coração estava petrificado.
estava endurecido. Lembra que eu disse de homens de dura cerviz? Esse é um exemplo. Ah, mas você acha que acabou, né? A Bíblia diz ainda o seguinte: e usou de adivinhações e de agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. E agora vem o mais pesado: para o provocar a ira. Diga misericórdia. Diga de novo. Provocar a ira de Deus. Foi o que Manassés, filho do rei Ezequias, estava fazendo com as suas atitudes. Quando eu comecei a ler isso aqui, gente, eu falei, misericórdia, que camarada ruim. Não é? Acho que é essa a leitura que você faz até então. Não é? Que camarada estúpido, ignorante, idiota. Provocar Deus a ira. Ele estava plantando alguma coisa, certamente. E diz ainda mais: também pôs uma imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme a toda a lei e os estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. Você pensa que acabou? Olha o que diz mais a Bíblia: e Manassés fez tanto errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Nessa altura você chega à conclusão: meu Deus do céu, tem jeito para esse camarada mais não? Não é? Aí eu comecei a entender a importância do arrependimento. Porque se eu lesse até aqui, eu ia ficar preso nesse camarada e até falando dele, né? Mas aí eu comecei a entender, pelos trechos seguintes, a importância do arrependimento, das segundas chances. O que seria de Pedro se Pedro não tivesse uma segunda chance na vida dele? Não é verdade, irmãos? O próprio João Marcos, que eu citei aqui, teve uma segunda chance. O próprio Paulo teve uma segunda chance. O próprio Abraão teve uma segunda chance. O que dizer das chances de Jacó? Das chances de Isaac? No entanto, Deus, fiel à sua palavra, diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não importa se eles tenham falhado. Amém? Deus é um Deus que considera o arrependimento. Amém? Pode uma pessoa, um maltrapilho, um paupérrimo, andar na rua, mendigando, mas se ele se arrepender, Deus o coloca, como diz a sua palavra, que Deus ergue o necessitado do pó. Amém? Você e eu fomos chamados a uma família de Deus, somos chamados de concidadão dos santos, somos chamados de raça eleita, povo adquirido, filhos de Deus, amado do Pai, menina dos olhos do Senhor. Eu e você não merecíamos isso. Há uma linguagem poética maravilhosa que diz: levou-me à sala do trono. Levou-me à sala do trono. Foi isso que Deus fez conosco. Abriu o acesso para que nós hoje, na nova aliança, nós pudéssemos desfrutar dessas coisas maravilhosas. Ah, irmãos, o Manassés aqui plantou tudo isso. E sabe o que aconteceu com ele? Eu vou ler, eu vou dizer a você o que aconteceu. O Senhor falou com ele. O Senhor falou com ele. A misericórdia veio sobre ele. O Senhor falou assim: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Mas olha o quão triste é. Porém, não
deram ouvidos. Diga, porém, não deram ouvidos. Imagina, né? Deus falar, ei, Carlos, ó, se acerta nisso aqui. E eu simplesmente ignoro. É o que está escrito. E falou o Senhor a Manassés. Certamente através de uma outra mensagem profética. Não é? Mas Manassés não deu ouvido. Pois bem. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria. Uma nação inimiga se levantou. Prenderam Manassés com ganchos. Prender já é ruim. Imagine prender com ganchos. E amarrando com cadeias, levaram para Babilônia. Aquele rei tinha tudo para acertar. Aquele rei tinha tudo para dar certo. Mas ele não estava valorizando, eu vou trazer para os nossos dias, o seu ministério e o seu chamado. Ao contrário disso, ele estava desprezando. Na nova aliança, nós temos uma orientação que é para nós não entristecermos. Quem? O Espírito Santo. Não é? Esse é o nosso compromisso. Não deixá-lo triste. Porque se fizermos isso, insistirmos nisso, certamente caminhos de morte nos aguardam. Irmãos, e Manassés então foi preso, como eu disse, para onde mesmo? Vocês lembram onde eu falei? Para Babilônia. Debaixo da autoridade de Manassés estava a nação de Judá. E o que acontece é que aí vem a virada de chave. Uma mudança. A Bíblia diz assim, e ele, Manassés, angustiado, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Isso. Oh, glória mesmo. E fez de oração. E sabe o que Deus fez? Deus se aplacou, ou Deus se voltou para ele. Esse é o caráter do nosso Pai. Esse é o caráter de Deus. Deus não se deixa ser afetado pela toda aquela maldade dele, não. A Bíblia diz que em Deus não há sombra nem variação. Não é isso? Toda boa dádiva, como que é? Vem da onde? Mais o quê? Eita Deus. O caráter de Deus é uma matéria poderosa demais, gente. Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Está escrito lá na velha aliança. E Deus então recebe o Manassés de volta. E não só recebe Angre, mas ele também coloca ele de volta no lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Um dia eu me revoltei contra Deus, eu, Carlos. Foi um período triste da minha vida. Atrasei o que Deus tinha para mim. Perdi coisas, perdi chances. Mas o que me trouxe de volta foi a bondade do Senhor. Foi o meu pai, que está lá com seus 96 anos e se alegrando a cada dia mais, quando ele vai à igreja. Hoje é um dia que ele está na igreja. Minha irmã levou ele, o dia que é o dia dele na igreja, ele se arruma, coloca o melhor paletó, aquela coisa toda, mas um dia, por causa das orações dele, o Senhor me trouxe de volta. Amém? Foi um entendimento errado meu com Deus, um particular meu com Deus. E eu sei que há muitas pessoas, hoje, magoadas, feridas, tristes, por onde nós andamos, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua escola, na universidade. Você, nesta semana, você vai ser uma boca de Deus para essas pessoas. Você vai lembrar dessa ministração de hoje. Você vai lembrar que Deus está te preparando, porque ao longo de segunda a sexta-feira, essas pessoas vão surgir no seu caminho. E você vai dar uma palavra de ânimo,
e vai dizer: tem resposta para você. Você pode virar a chave da sua vida. Se você é um mau filho, um mau pai, um mau patrão, um mau empregado, ou se você está à beira de um suicídio, você vai ser a resposta para essa pessoa. Tu te lembras que um dia nós estávamos evangelizando no Parque das Águas? E Deus falou com Valdemir que tinha uma pessoa ali querendo tirar sua própria vida. Verdade ou não é? E nós oramos, muitos estavam lá, não é? E Deus naquele momento voltou-se em compaixão. Pessoas ali aceitou Jesus, tinha os guardas lá, umas pessoas, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Amém? Se arrependa se necessário for. Queria chamar o louvor para cá. Se arrependa se necessário for. Se humilhe se necessário for. Seja mais sensível. Ah, irmãos, é tão bom quando nós recebemos o aconchego do Pai. Ele nos abraça, amém? E diz: filho, está tudo certo. Está tudo bem. Agora o que você vai fazer? Correr a boa carreira. Diga comigo: para o mundo, nunca mais. E eu não volto. Você não volta. Nada vai te parar. Amém? Ao seu redor está o anjo do Senhor. Sobre a sua vida existem promessas poderosas em Deus para você correr a sua carreira. Você não vai correr a minha carreira. Eu não vou correr a sua. Você tem uma carreira para correr. E o Senhor vai te levar num bom lugar até o final. Amém? Deus é esse Deus que sabe fazer tudo isso. E eu estava meditando e lendo sobre isso e percebi, Angli, que todas as segundas chances que os homens tiveram, primeiro veio a palavra. Primeiro veio uma palavra. Seja por uma criança, por alguém, veio a palavra primeiro. E o que as pessoas fizeram com aquela palavra definiu o destino final daquelas pessoas. Fica de pé. Eu agarro essa palavra nessa noite. E como boca do Senhor para a sua vida. Se você até aqui pensou em desistir, a palavra para você nesta noite é arrependimento. Está tudo bem comigo, amém? Mas existem pessoas à sua frente, na sua caminhada, que veem você até como uma inspiração. E você precisa levantar essa voz de arrependimento. Porque o arrependimento muda todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que a igreja de Éfeso recebeu 2 cartas. Uma foi do apóstolo Paulo. A outra foi de Jesus. Jesus escreveu a igreja de Éfeso, e ele disse: arrependam-se. Lembra da onde caíste? Levanta. Levanta. Porque existem vidas debaixo da sua influência. Você é o influenciador. Diga: eu sou. Diga: eu sou. Diga: eu sou. Eu sou um influenciador. O que eu estou dizendo com isso? Que você é sal, que você é luz, que você é uma atalaia, que você está posicionado num lugar alto para fazer a diferença, para salvar pessoas. Ah, Carlos, mas eu não tenho muito estudo, eu sou assim, eu não sei falar direito. Ei, você já conhece essa conversa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, antes de ir embora, Ele prometeu nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando e morando na sua e na minha vida. Sabe que eu queria cantar essa canção e fazer dessa canção uma rendição a Deus. Nós todos. Eu sei que você tem coisas para se arrepender. Amém? Eu também tenho.
mas eu só consigo fazer isso quando eu percebo a bondade do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, enquanto nós vamos cantar uma canção maravilhosa. E eu queria que você aí, no seu individual, você mesmo, você e Deus, com a sua rendição ao Senhor, se renda ao Senhor nesta noite. Mais uma vez, Tu és Deus. Nenhuma arma. Nenhuma arma. Mais uma vez. Mais uma vez. Tu és Deus, Tu és Deus. Mais uma vez, Tu és Deus. Mais uma vez, Tu és Deus. Mais baixinho, João. Deixa eu ver o que vai fazer. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia. Só um instrumento. Oh, aleluia. Sabe como é que termina a história de Manassés? Sabe como é que terminou? Sabe como é que Deus deixou o registro para nós? Eu vou ler para você. E dormiu Manassés com seus pais e os sepultaram em sua casa. Tudo resolvido, tudo equacionado. Agora eles se juntam àqueles que estavam dormindo, se você entende assim, em paz. Deus quer te conduzir a caminhos de paz. Deus te ama de uma maneira inigualável. Ninguém ama você como Deus te ama. E Ele provou isso. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isso, vamos lá, vocal, isso. Nenhuma arma. Mais uma vez, mais uma vez. Nenhuma arma. Tu és Deus. Tu és Deus. Mais uma vez, Tu és Deus. A próxima, suave. Só um instrumento. Tu és Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda de olhos fechados, ainda com seus olhos fechados, deixa eu orar por você. Aleluia, Pai, obrigado, Pai.
Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque aquilo que você colocou no meu espírito para que eu falasse. Obrigado, Pai, porque aquilo que você ministrou no meu coração, Pai. Aquilo que é verdade na sua palavra, Pai, foi colocado aos meus irmãos debaixo, Pai, de um temor. Debaixo de um temor, Pai, eu falo e oro dessa maneira, Pai. Oh, Pai, nós não precisamos sofrer danos, nós não precisamos passar por coisas que outros passaram, Pai. Nós declaramos a nossa fidelidade a você, Pai. Nós amamos tudo isso, amamos estar junto, Pai. Queremos fazer, Pai, de você a nossa prioridade, fazer de você, Pai, o nosso Pai excelente, Pai. Eu declaro sobre essa igreja, Pai, eu declaro sobre os líderes dessa igreja, eu declaro, Pai, todos eles cumprindo o seu chamado, todos eles fazendo a diferença nesta vida, Pai, no nome de Jesus. Eu oro pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, oro pelos eventos deste mês de junho, Pai. Obrigado, Senhor, por essa agenda recheada, Pai, em nome de Jesus. Dias de céu neste lugar, Pai. Dias de céu neste lugar. Dias de céu neste lugar. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Dias de céu neste lugar, Pai. Contagiando os jovens dessa igreja, Pai. Contagiando toda a liga, todos os jovens, todos os teens. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, eventos poderosos, Pai. Reunião dos líderes e liderados, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Oh, Pai, declaramos que a volta de Leila será uma volta em paz, guardada pelo Senhor. E no dia 30 estaremos aqui, Pai, celebrando, ouvindo as boas notícias, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nenhum enfermo, nenhum doente, nenhum inválido, nenhum cansado, tudo para a glória do Seu poderoso e maravilhoso nome, Pai. Obrigado, Pai. Continua assim mesmo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por essa atmosfera, Pai. Obrigado, Pai. Nós te damos graças. No nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.